Olá pessoal que acompanha meu canal. Hoje eu quero deixar uma dica com vocês aqui de uso do desengrosso da DeWalt, do modelo DW733. É um desengrosso muito bom comparado com outros que existem no mercado. Cada um tem vamos dizer assim, tem um custo-benefício. Eu preferi o DeWalt, tem alguns que preferem o da Makita, outros gostam do da Gama, então cada um tem um gosto, cada um tem um preço diferente. Eu particularmente gostei mais do DeWalt por algumas funções que o da Makita não tem. Não que não tenha, alguma desvantagem que o da Makita tenha. A primeira a desvantagem do que a Makita tem é que ele, ao passar a peça, ele deixa uma pequena cava aqui no início da madeira. Então, dependendo da peça, você vai ter que colocar uma madeira de sacrifício na frente para que esse defeito fique nela e depois você faça retirada cortando com a máquina. Então, para você ter uma peça 100% plana. No meu caso, quando eu passo algumas peças de gaiola, se fosse no da Makita, eu teria que colocar uma peça de sacrifício aqui na frente para quando tivesse esse pequeno defeito ser evitado. Ficava nela e eu cortaria depois para fazer o uso completo da peça sem defeito. Uma dica: quando você for passar peça nessa máquina, passe no máximo com 1 milímetro de espessura, para ela tirar no máximo 1 milímetro de material. Porque se você for tirar mais do que isso, dependendo da madeira, você vai forçar muito o motor. É um motor com escovas, tem uma potência até boa, mas você também não pode abusar. A DeWalt considera essa máquina uma máquina profissional. Eu não posso dizer que não seja profissional, mas eu considero com a máquina robista, porque você não pode forçar muito uma coisa que tem um motor com escovas. Então vai ter um desgaste mais rápido das escovas, vai ter um desgaste prematuro da máquina. Então você usar da maneira correta é melhor. Se for possível, tem muita peça para passar, use ela durante 1 hora, dá um descanso para fazer o serviço, volta novamente. Então você vai conseguir manter sua máquina sempre boa, sempre com a manutenção em dia, sem precisar estar forçando muito. Então vou dar algumas dicas de uso, espero que vocês gostem das dicas e que sirva para você também. Então vamos lá. Pronto, a primeira dica que eu vou deixar para vocês é passar de madeira. Toda peça, eu estou aqui com um pedaço de pinos, ela tem uma curvatura. Geralmente as madeiras de pino ela tem um lado alto aqui, o pessoal chama de canoada, a peça está canoada. Se você for usar ela dessa forma, ela não vai ter um apoio muito bem na máquina. Então, sempre procura o lado, ela não está apoiando muito bem. Ó. Você pode fazer essa posição aqui e passar. Se você for passar uma peça larga, no caso essa aqui tem 29 centímetros, a capacidade de corte dessa máquina é de 318 milímetros. O ideal é que você passe uns 310, para não ter risco que ela fique batendo nas laterais aqui, que ela tem um limitador para que você não consiga passar a peça mais larga do que 318. Então, ao passar uma peça larga dessa, você vai conseguir ter um desgaste total da lâmina. Então ela vai perder o corte por total. Se você for uma pessoa que só usa peça larga, passa uma peça larga assim, com 30 centímetros, essa dica não vai servir para você. Agora, se você é aquele cara que usa peça estreita como eu, no máximo com 10 centímetros, essa dica vai ser essencial para você, porque você vai conseguir ter um desgaste total da lâmina. Como? Qual a maneira que eu uso e qual a maneira que algumas pessoas usam? Se for passar uma peça larga assim, você vai conseguir ter um desgaste total, como eu falei. Se você for passar uma peça assim, tem muitas pessoas que só usam o meio da máquina, só no meio da máquina. Vamos dividir aqui essa máquina, vamos dizer, em 3 partes: 10 centímetros, mais 10 e mais 10, totalizando 30. Algumas pessoas só passam no meio da máquina, tira a peça do outro lado, joga no meio novamente, tira novamente, joga no meio novamente. O que é que acontece? De tanto só passar essa máquina no meio dela aqui, ela vai ter um desgaste da lâmina no meio. E o que é que acontece? Com o tempo vai ficar canoado também, vai ficar um bucho, um buraco na faca. E se você, quando tiver que afiar, você vai ter que tirar muito material na faca nesse canto e nesse canto para poder igualar aqui, porque ela vai perder o corte muito mais rápido no meio. Qual a maneira que eu uso e a maneira que eu acho correta? Você vai passar a peça aqui,
passou, tirou fora, já vem para cá, dá o desconto da peça aqui. Passou, foi necessário passar novamente, tira, já passa nesse canto. Dessa forma você vai ter um desgaste total da lâmina. E quando você for passar uma peça larga assim, você vai também ter um corte uniforme. Porque se a lâmina estiver cega, se ela tiver perdido o corte, ela vai perder o corte por completo. E se ela tiver com um corte bom, ela vai ter um corte completo. Então ela não vai ter aquele corte bom só nos cantos da peça e no meio vai dar aquela qualidade de corte ruim. E você consegue perceber porque a peça fica soltando uns pelinhos, ela não corta muito bem. Então isso é uma hora que você consegue perceber que vai ter que afiar as facas delas. Tá mais ou menos com mais de 6 meses que eu uso, tem muito mais de 6 meses que eu uso essa máquina. E eu não afiei a lâmina dela ainda. Quando eu for afiar, eu vou postar um vídeo para mostrar a maneira que eu faço. Então, uma outra dica: nunca tirar mais do que 1 milímetro de material. O que é que acontece quando você tira mais do que isso? Você força muito a máquina. Uma madeira de pinos, tudo bem, é uma madeira macia, uma madeira boa de corte. Essa aqui madeira também é uma madeira boa de corte, eu não sei o nome dela. Mas são madeiras macias que você consegue cortar e não forçar muito o motor. Quando você passa mais do que isso, você vai acabar forçando o motor. E com isso você vai conseguir acabar mais rápido as escovas e também vai acabar mais rápido o motor. Porque é um motor com escova, ele não tem uma durabilidade tão alta igual um motor convencional. Aqui, se vocês podem ver, ela tem uma pequena seta. Ao colocar a peça aqui, eu vou aproximar para vocês conseguir ver. Ó, um pequeno exemplo aqui que eu vou passar para vocês. Tá aqui a peça. A máquina ela consegue tirar até 3 milímetros de material. Mas o que é que acontece? Você força muito a máquina tirando desse tanto de material de uma única vez. O ideal é você tirar no máximo 1 milímetro. Tem essa setazinha aqui, tem um sistema de elevação. Quando você coloca aqui, ela vai mexer lá, ó. Você pode olhar aqui na setinha que ela vai subir um pouco, ó. Então isso aqui é uma dica, ó. É um sistema que a Dewalt criou que facilita você, para você não estar olhando sempre aqui. Então aqui você tem uma noção boa. Além de ter essa parte aqui, você consegue também perceber desse lado. Aqui também tem uma maneira de você conseguir ver. Aqui você pode zerar. Você vem aqui, roda essa peça, ó, e você pode zerar. Aqui você zerou, igualou aqui a seta, ó. Então você zerou. Aí eu quero tirar meio milímetro. Você vem aqui, ó, igualou aqui com a seta, você tira meio centímetro, meio milímetro. Quer tirar mais meio? Vai chegar aqui. Quer tirar mais meio? E assim você vai conseguindo passar a peça quantas vezes for necessário. Eu vou passar uma peça para vocês perceber a maneira que eu faço. Bom, pessoal, essa é a maneira que eu uso para passar a minha máquina. Eu vou regular aqui. Ó, ela está tirando. Vou tirar meio milímetro nessa passada. E vou mostrar a maneira que eu uso ela, né? Como eu passo a maioria das minhas peças todas finas assim, no máximo com 10 centímetros, então eu vou mostrar a maneira. Primeiro eu regulo aqui. Tem que tirar essa trava, você não consegue regular com essa trava aqui presa. Então eu já tirei aqui, eu vou travar agora e vou passar. Olha a qualidade do acabamento. Fica um acabamento muito bom. Como vocês perceberam, a primeira passada eu passei aqui, a segunda aqui e a terceira aqui. Ah, não ficou no ponto que eu queria? Continuo novamente. Vou passando aqui
e vou passando aqui. Então dessa maneira eu vou conseguir ter um desgaste igual da lâmina e mantendo a qualidade de corte. Tá entendendo, pessoal? Bom, pessoal, se você gostou, já deixa aquele like, já garante sua inscrição, já compartilha com seus amigos esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.